Então, boa tarde a todos. Aquilo que eu vou fazer não é, obviamente, uma conferência académica, nem é uma história da música em Portugal e no Brasil. É uma espécie de uma tentativa de reflexão sobre as trocas musicais que se passam no seio deste fenómeno tão estranho, não é? Que é uma monarquia distribuída por dois lados de um oceano, com particularidades, isto não acontece por acaso, acontece na sequência de um processo de expansão colonial e naturalmente que há aí jogos de poder que condicionam as práticas culturais, mas o que é certo é que durante quase 3 séculos este triângulo atlântico, formado por Portugal, pelas possessões portuguesas na costa da África e particularmente no Brasil, é um espaço de trocas, naturalmente de produtos físicos, não é? Que vão e vêm, mas também de produtos imateriais e, em particular, de músicas, até talvez porque a música, não precisando necessariamente de suporte linguístico, não, é um meio de comunicação particularmente fácil. As pessoas, os músicos de culturas diferentes trocam experiências e trocam referências muito facilmente, mesmo quando não conseguem comunicação verbal. Portanto, aquilo que eu gostaria de vos apresentar de uma forma muito solta e com imensas lacunas e saltando sobre épocas e autores importantes, é ao longo deste período como é que nós temos um processo muito curioso, que é, naturalmente, o primeiro momento, a ida de uma matriz cultural portuguesa que é aplicada no Brasil colónia, como essa matriz é imediatamente transformada localmente. Nós hoje ao almoço estávamos a conversar da ideia do facto de que as vinhas levadas de França para a Califórnia, ao fim de um tempo, se tinham modificado e o vinho, que no início era igual ao vinho francês, rapidamente se tinha tornado um vinho californiano diferente. Então, com a música passa-se a mesma coisa e com as práticas artísticas e culturais passa-se a mesma coisa. Elas vão e a ideia é aplicá-las exatamente como no local de origem e depois, de repente, elas transformam-se em contato com as outras práticas culturais locais, com o clima, com a natureza, com a exuberância, com a luz, com as cores. E o que é mais interessante é que não só essas matrizes europeias se transformam, como regressam, fecham o círculo e vêm transformar a própria matriz portuguesa. E, portanto, há aqui uma espécie de circulação constante em que nós descobrimos que o colonizador rapidamente é também colonizado. E isto dá um fenómeno cultural muito interessante. Durante muito tempo, nas histórias da música ditas universais, este universo de Portugal, Espanha e toda a América Latina era mais ou menos reduzido a 3 páginas e uma nota de rodapé, porque se partia do princípio que eram músicas periféricas. Este princípio era o de que, como Portugal e Espanha estavam na ponta da Europa, equivaliam do lado ocidental à Rússia do lado de lá e, portanto, haveria assim uma espécie de um núcleo duro, produtor de modelos perfeitos, naquele triângulozinho França, Alemanha e Itália, e depois tudo o resto eram absorções apagadas, cada vez mais apagadas, desse modelo central. Quando nós olhamos para a realidade da vida cultural do modelo ocidental, digamos, neste período, o que nós vemos, pelo contrário, é que os Pirineus, em vez de terem o princípio do fim da Europa, são o princípio de um outro espaço gigantesco em que, se nós formos ver, se calhar a prática musical é tão intensa como aquela que se passa dos Pirineus para lá. Não estou a fazer comparações de qualidade, porque isso interessa-me muito pouco. Estou a falar da intensidade, do número de músicos, do número de pessoas que estão a ouvir música, que estão a fazer música, que estão a participar do processo comunicativo da música. E, portanto, é um pouco disso que vos queria falar. E a primeira coisa é o que é que foi, afinal, de Portugal? Bom, uma das coisas que foi certamente isto.
litúrgico da Igreja Católica Europeia, com a particularidade de que este exemplo que eu vos pus aqui é do chamado rito bracarense, ou seja, muito embora a prática da liturgia católica fosse mais ou menos uniforme a partir do século XI em toda a Europa, sobreviveram tradições locais, algumas que eram mais antigas e que no Concílio de Trento, inclusive, foram autorizadas a manter-se combinadas com a regra geral. E, portanto, é muito possível, tendo em conta que uma grande parte da colonização do Brasil é feita por gente do norte de Portugal, é muito possível que algum do canto-chão que foi levado e que foi usado nas práticas litúrgicas iniciais no Brasil pudesse ter contido alguma dimensão deste canto bracarense. É uma hipótese, e muito daquilo que eu vou dizer-vos ao longo desta conversa são hipóteses. Aquilo que um grande musicólogo americano chamado Joseph Kerman chamava an educated guess, uma adivinha informada. Porque um dos grandes problemas que nós temos para fazer a história da música deste período no espaço luso-brasileiro é que há uma enorme falta de fontes musicais. Isto deve-se em grande parte a uma das grandes vantagens do Brasil, que é aquele clima generoso, que tem a desvantagem de destruir papel com uma forma voraz. E, portanto, nós temos muitas descrições documentais e literárias de práticas musicais no Brasil para as quais não temos música. Noutras partes da América Latina, isso não aconteceu. E, portanto, temos muitas vezes que tentar imaginar o que é que poderia ter acontecido com base na informação documental que possuímos. Bom, um segundo tipo de música que certamente foi, e considerando as fontes documentais de que dispomos, terá começado a ser praticada logo desde o início, foi a polifonia religiosa. Fundamental, além de que uma é monofónica e outra é polifónica, ou seja, um só tem uma linha melódica, outro tem várias sobrepostas, há uma diferença fundamental nesta... Será que é possível alguém buscar o lusitano? Está bem? A segunda diferença, para lá do facto de um é monofónico até várias vozes, é que para ser várias vozes isto exige a criação de uma estrutura de produção musical mais complexa, mais profissional, exige que já haja, pelo menos nas grandes catedrais, e nós temos isso logo desde o início em Salvador e depois no Rio, uma estrutura de produção musical com cantores profissionais, com organista, eventualmente com instrumentistas associados, capazes, com uma formação especializada, capazes de fazer este repertório mais complexo. Ou seja, este repertório polifónico nunca foi um repertório, digamos, popular, um repertório imediatamente acessível à maioria da população, não é? Mesmo o repertório gregoriano, e isto às vezes presta-se a alguns equívocos, também não era propriamente uma forma popular. O repertório gregoriano não era feito pela comunidade dos fiéis, era feito pelos profissionais do clero. E, portanto, isto muitas vezes levanta alguns problemas a alguns investigadores no Brasil que vão investigar as músicas populares do Nordeste e vão dizer estão a ver, isto é baseado no canto gregoriano. É muito difícil que seja verdade, a não ser de uma forma muito remota, da maneira como, por exemplo, o canto alentejano também tem alguma ligação com o repertório. Mas o que é certo é que esta música entrou
sabemos que foi cantada, que foi tocada, que marcou de alguma forma o imaginário, pelo menos da classe mais culta, que vai emergindo nos polos culturais brasileiros. E sabemos que, ao longo do século XVI e XVII, os principais mosteiros foram importando, e as principais catedrais e mesmo as igrejas mais ricas foram importando música de Portugal. Temos registros que mostram que edições musicais foram para o Brasil. Temos, inclusive, depois algumas fontes manuscritas brasileiras já da viragem para o século XVIII que reproduzem tradições polifónicas anteriores e, portanto, nós percebemos que esta prática lá chegou. Entretanto, a par com isto, que outras músicas, não foram só músicas religiosas que chegaram. E há também todo um repertório de cancioneiros, com vilancicos e romances, chegar de memória que é esta faixa. Maravilha, obrigadíssimo. Pronto, estamos salvos. Então é muito possível que também tivessem chegado vilancicos, canções que podiam ter tratamento polifónico, não podiam ser cantadas só como melodia principal. Vejam, por exemplo, este vilancico do Cancioneiro de Elvas, uma fonte do princípio do século XVI. Mas neste repertório de canções profanas, muitas vezes com tratamento polifónico, nós também temos romances que contam histórias, muitas vezes contam a história. Há, por exemplo, um romance da partida da infanta Dona Beatriz para Saboia, porque foi casar com o Duque de Saboia. Há romances alusivos a factos históricos. Este aqui, por exemplo, é o romance da Batalha de Alcácer Quibir, Puestos están frente a frente los dos valerosos campos, que narra a morte de Dom Sebastião. Nós conhecemos através de uma cópia do início do século XVII, mas sabemos que já circulava amplamente, e certamente com a gravidade deste acontecimento, a morte do rei, de um rei jovem, prometia um império a Portugal, que a notícia chegou também ao Brasil, que se cantou com certeza este repertório.
nós temos que partir do princípio de que este repertório era também conhecido no Brasil e cantado no Brasil. Porque nos cadernos do padre jesuíta José Anchieta nós temos indicações da forma como, na missionação jesuítica junto dos indígenas, se utilizavam muitas vezes obras polifónicas, canções polifónicas conhecidas deste tipo, com letras adaptadas a temáticas religiosas. Por exemplo, um famoso romance de um compositor espanhol chamado Mateo Flecha, chamado Miranero de Tarpeia, como a Roma se ardia. História de Nero, que enquanto Roma está a arder, está a tocar a lira e fascinado com um espetáculo inspirador que é ver a cidade em chamas. E então o texto dizia Miranero de Tarpeia, como Roma se ardia. E o Anchieta diz, não vamos dar a isto uma temática religiosa e, portanto, isto vai se chamar Mira el malo con dureza a Jesús como moría. Lloraba a redondeza com grande dolor e tristeza e ele de nada se dolia. Portanto, uma melodia que circulava, que entrava no ouvido, que era conhecida e que tinha aqui uma versão religiosa para ajudar a passar a mensagem. Vamos ouvir um bocadinho desta versão. Mas o mesmo José Anchieta fazia outro truque, digamos, de marketing religioso, que era pegar em melodias de canto do chão e pôr-lhes um texto na língua nativa indígena, tupi-guarani. Vamos, por exemplo, ouvir esta Ave Maria Grazia Plena, Dominus Tecum, não é? Ave Maria Grazia, até aqui em latim, e depois, eu não sei ler tupi, mas diz Rezé Tinin Sembaye, Ndairu Namo, Jande Jarareku, o que é a tradução literal da Ave Maria para tupi-guarani. A melodia gregoriana oficial. Salve Regina. É muito interessante lermos as cartas dos missionários jesuítas. É preciso ver que elas não são isentas, porque no fundo estamos a falar de uns senhores que estão a escrever aos patrões em Roma, a dizer isto está a correr muito bem.
nós estamos a ter muito bons resultados. Portanto, tem que se tomar isto com um grão de sal. Mas o que é certo é que é claríssimo que para os jesuítas o uso da música era um instrumento de catequização fundamental. Os indígenas ameríndios gostavam de música, tinham enorme facilidade de aprendizagem, aprendiam instrumentos, aprendiam canto-chão, formavam coros, e nós temos descrições muito interessantes. E, na realidade, alguma parte desta missionação passava-se na zona da administração portuguesa, mas outra parte passava-se naquilo que se chamava a República Jesuítica, ou seja, toda a zona do Rio Grande do Sul, da Argentina, do Paraguai, e depois pelo interior até à Bolívia, em que, no fundo, uma parte dependia da coroa de Espanha e outra parte dependia da coroa de Portugal, mas, na prática, a administração era feita pelos jesuítas, que tinham uma lógica, digamos, transnacional na sua administração e que, inclusive, sabemos pelas descrições que nos deixaram, pelas cartas, pelos relatórios, que mandavam vir música da Áustria, da Suíça, da Alemanha. Por exemplo, há um missionário jesuíta suíço que está ativo na zona das missões do Rio Grande do Sul, no final do século XVII, o padre Anton Sepp, que diz que o autor que ele gosta mais e de que os índios mais gostam de cantar é Johann Melchior Gletzel, um senhor suíço, grande compositor da segunda metade do século XVII. Às vezes eles não tinham acesso às partituras, mas os missionários lembravam-se de cabeça destas obras e passavam-nas a escrito e tocavam-nas. Muito grande, exige uma prática instrumental desenvolvida, exige a construção de instrumentos localmente, exige uma técnica vocal sofisticada e, portanto, é muito interessante ver que, aparentemente, este repertório era praticado de uma forma comum e circulava nestas missões jesuíticas e depois, muito em particular, no século XVIII, vai haver um autor, neste contexto jesuítico, muito importante, que é um italiano, que era um menino prodígio da música italiana, chamado Domenico Zipoli, era o grande rival de Scarlatti, eram os dois meninos prodígios que rivalizavam qual é que vai ser o grande gênio da música italiana, e curiosamente ambos foram para partes exóticas, o Scarlatti veio para Portugal, depois para a Espanha, e o Domenico Zipoli abandona uma carreira brilhante, com uma espécie de crise de fé, professa nos jesuítas e vai desembarcar em Assunção, no Paraguai, em 1717. Nunca mais ninguém ouviu falar dele, toda a gente pensou, os índios comeram-no. Na realidade, ele ficou ainda bastante tempo na América, compondo para as missões jesuíticas. Vejam, por exemplo, esta... Isto não tem lixo. Mas tem. Vamos dizer jeito. Ah, não, é este aí. Estava aquele guiar a mão. É muito possível que esta música tivesse sido executada também na zona jesuítica, pertencente formalmente à coroa portuguesa. E, curiosamente, houve zonas, não aconteceu isso no Rio Grande do Sul, mas houve zonas no interior da Amazónia em que este repertório continuou a ser copiado. Os jesuítas foram expulsos. Eram zonas que não tinham interesse económico para a colonização, portanto as comunidades indígenas ficaram isoladas e fazendo as mesmas tradições que tinham aprendido com os jesuítas e continuaram a fazer até hoje este repertório que tem a sua graça. Mas...
ensino musical dos judeus era eficaz, que mesmo depois da expulsão deles, na década de 1760, quando em 65, 6, Morgado Mateus vai para governador de São Paulo e forma uma espécie de capela de músicos e cantores para poder celebrar condignamente a liturgia sob a égide da coroa e da sua administração, vai buscar alguns dos meninos que tinham sido ensinados nas aldeias dos jesuítas e que ainda estavam disponíveis, que tinham técnica de canto. Portanto, a escola jesuítica não se preocupou. No entanto, fora da zona de administração direta jesuítica, há, com o crescimento gradual da colonização no Brasil, primeiro com o ciclo da cana-de-açúcar, depois, naturalmente, muito em particular com o ciclo do ouro e dos diamantes, com a viragem para o 18, nós vamos encontrando centros urbanos em grande crescimento, nos quais, naturalmente, há uma rede de igrejas, algumas delas ricas, com capacidade de produção musical, na liturgia, e, por outro lado, em algumas das capitanias, em particular no momento em Salvador, depois do Rio, há uma capacidade de criar não só instituições de prática musical, mas de ensino musical em estreita ligação com o que está a acontecer em Portugal. Portanto, nós estamos aqui perante um fenómeno de circulação múltipla. Portugal, por um lado, participa na circulação de modelos musicais europeus,